Força da natureza e condição para que a vida exista, a água também é uma fonte inesgotável de inspiração. O FASA, Festival de Artes e Saberes das Águas, reúne manifestações artísticas e pensamentos inspirados neste elemento vital. Rios, mares, cachoeiras e nascentes que moldam a identidade cultural de seus territórios. O Caminho das Águas é uma série que integra o FASA Digital, a plataforma virtual desse festival. Em cada episódio, você vive histórias e experiências das cidades visitadas pelo FASA, mostrando como a água inspira e molda as tradições culturais, artísticas e comunitárias de cada lugar. Um refúgio de natureza exuberante. Terra onde cachoeiras brotam do meio de montanhas e rios fluem pela superfície pelo misterioso mundo subterrâneo de suas cavernas milenares. Fluxos de águas cristalinas que moldam paisagens e histórias. Esta é Iporanga, que em tupi significa água bonita, cidade localizada no coração do Vale do Ribeira. Uma água que não apenas é bela como o nome diz, mas também é vida, cultura, memória e inspiração para todos aqueles que habitam esta região. Neste episódio, desvendaremos seus segredos e mergulharemos em suas histórias, artes e saberes. Começamos nossa jornada no ponto de encontro entre Rio Ribeira de Iguape, o principal da região, conhecido por sua importância para a biodiversidade, história e cultura local, e o seu afluente, Rio Iporanga, que atravessa a cidade. Neste espaço, encontramos o grupo Filhos de Iporanga. Se Deus me desse o poder de ser poeta, uma inspiração correta para escrever esta canção, punha pra fora o que está preso aqui dentro, peguei naquele momento uma caneta em minhas mãos. Nos rios a gente nadava muito quando era criança, aprendeu a nadar, andar de canoa, pescar. A água para nós de Iporanga sempre foi essencial, tanto que o nome de Iporanga é água bonita, né? E é tudo para nós, né? A água é tudo para nós. A água é vida. A gente sempre coloca o rio, as cachoeiras nas nossas músicas. Inspira muito sim, a água inspira muito nós sim. Todas as músicas que a gente tenta colocar água porque é o principal alvo nosso que Iporanga é a água. Há quem desta água tomar e lavar as mãos, pisar na areia do chão, sentar no banco do jardim. Quem não conhece o murmurar das cachoeiras, desse lindo Rio Ribeira, traz de longe a emoção. A chuva mansa cobre os montes com um véu, até parece que é meu céu esse pedacinho de chão. Quem não conhece os murmurar das cachoeiras, desse lindo Rio Ribeira, que traz de longe a emoção. A minha relação com as águas de Iporanga eu começo desde quando vinha do sítio estudar na cidade e tinha que passar o ribeirão, esse ribeirão aqui de Iporanga, Rio Iporanga. Até que ele estava meio crescido e não tinha ponte. Eu quase que chegava até a rodar um pouco, que tinha parte rasa e parte funda esse rio. Aí, com o tempo, ele foi mudando, né? Até onde a gente passa mais, está totalmente mudado o sistema da água lá, do rio, desse rio aí. E eu também, como a gente morava num lugar onde o rio era pequeno, córrego, então a gente demorou a aprender a nadar, né? Aí um dia vim brincar aqui quando eu tinha mais ou menos 12 anos, fui brincar aqui para nadar, pensando que os outros nadavam bem, eu pensava que nadava também. Fui que nem um machado sem cabo pro fundo, depois deu trabalho para sair, viu? Me apurei para sair da água, pensei que sabia nadar e não sabia nada não. Mas depois aprendi. A gente percebe que hoje a água está extinta, né? Está quase extinta, água potável principalmente. Então para nós, aqui em Iporanga ainda, graças a Deus, a água está sendo uma das coisas muito importantes para nós, porque nós somos ricos em águas aqui. Iporanga é lar de um dos maiores sistemas de caverna do Brasil, o Petar, onde as águas esculpiram paisagens subterrâneas de beleza indescritível. O gestor ambiental Rodrigo Aguiar nos guiou por este mundo escondido
revelando como as águas moldaram as rochas ao longo de milênios. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente desses veios na pedra. Isso é feito pela água também? Exato. Isso aqui, ele é um grande bloco de rocha calcária, né? A rocha calcária, ela é uma rocha solúvel em ácido carbônico e a água da chuva, ele contém o ácido carbônico. Então, quando ele entra em contato com a rocha e com essa própria matéria orgânica que está sobre ela, ele se torna uma água um pouco mais ácida. Então, ao longo dos milhares de anos, essa água vai criando esses caminhos, esses veios que vai esculpindo a rocha, que é o mesmo processo de formação das cavernas. Então, quando ela penetra na rocha, na montanha, nas fraturas, ela vai abrindo os vãos, os espaços e que vão criando as cavernas. Então, isso aqui é uma miniatura, por exemplo, de um processo de formação de uma caverna. Então, esses veios seriam mais ou menos os vales, as montanhas, a vegetação da Mata Atlântica recobrindo, e o processo de formação das cavernas do relevo kárstico. Rodrigo, isso aqui realmente é espetacular. Por que essa caverna tem o nome de Morro Preto? Então, essa caverna, ela se chama Morro Preto por conta das características de ocupação dela. Então, ela é uma caverna que já foi comprovada através de pesquisa científica que ela teve ocupação humana no passado, cerca de 5.000 anos atrás, que era o homem primitivo, que a gente chama, né? Eles eram coletores e caçadores. Então, você tem nesse piso aqui essa coloração mais escura, que são vestígios de fogueira, né? A queima da madeira para a fogueira, a cinza que vai sendo incorporada ao solo. Esse é um dos vestígios. Em pesquisas foram encontrados cerâmicas, aqui pedaços de cerâmicas na caverna, e também foram encontrados conchas de caramujos que fazia parte... Como aquelas? Como essa aqui, que fazia parte da alimentação dos homens primitivos. Eles eram coletores caçadores. Então, eles quebravam furinho aqui na concha para tirar, porque quando pega o caramujo, ele se encapsula aqui. Aí ele não solta porque ele gera um vácuo. Aí você quebra aqui com a entrada do ar, ele solta fácil. Então os homens quebravam para tirar o caramujo e depois da alimentação eles depositavam no fundo da caverna. É uma área que a gente chama de um sambaqui fluvial por conta da relação com o rio, né? E a característica dela, por ser uma boca de entrada grande, ter bastante ocorrência de luz diurna e ter uma área de escape grande, era um abrigo ideal, né? Se você pensar 5.000 anos atrás, era uma casa muito boa para se viver. Você conseguia morar, se proteger dos agentes externos, frio, vento e até de outros animais, né, da época que podia atacar os humanos primitivos. E como se formam esses estalagmites? Estalagmites, estalactites. Então, Isso. Tudo isso também está relacionado à água. A água penetra na montanha, ela entra pela fratura das rochas e ela vai dissolvendo a rocha calcária. Então, ela se transforma numa solução química e essa solução química ela vem junto com a água e quando a água cai encosta no teto, ela forma um pequeno acúmulo, que é uma gota. Então, antes dessa gota cair, é depositado aquela solução do calcário, né, que a gente chama de calcita, é depositada na rocha e isso vai formando a estalactite. E aí, ao longo dos anos, ela vai se desenvolvendo de cima para baixo e também ocorre de baixo para cima, que é a estalagmite, que é o mesmo processo, a deposição da calcita no solo, que vai crescendo até em algum momento desse ciclo geológico eles se encontrarem e formarem uma coluna. E aí você tem alguns outros processos associados por desabamento, que às vezes vai fragilizando a rocha, ela vai desabando, e o próprio rio também, né, que ele vai escavando a rocha. Essa rocha calcária que forma a região toda, ela tem cerca de 600 milhões de anos, então é do período pré-cambriano, quando tudo isso aqui era fundo de mar, e a formação da caverna desse espaço oco entre 2 e 4 milhões de anos. Um exemplo de que já passou um rio aqui nesse local, né? Então aqui nessa parede a gente tem no alto
aqui onde está a sombra do meu dedo, esses pequenos blocos de rocha. Isso aqui é um bloco de rocha cimentado. Isso é um dos sinais históricos, né, uns marcos geológicos que mostra que isso aqui era um rio que passava, porque esse tipo de rocha ele só tem ao leito do rio. Então, conforme foi se passando os anos, foi cavando até o momento que o rio mudou o seu leito, o seu curso para sair em outras áreas. Então, isso aqui é um dos marcos históricos que a gente tem e geológicos da caverna de que isso aqui já teve um rio no passado. Em Iporanga, a água é também fonte de diversas criações e expressões artesanais. Também fomos apresentados ao artesão Rudinei Rodrigues de Paula, que utiliza materiais naturais como o cipó e o bambu para criar peças únicas. Isso daqui é uma das peças mais raras no meu trabalho de artesanato que eu faço. Eu faço ela em diversos modelos. Esse daqui é um dos mais simples, considerado mais simples a ser feito. É usado um bambu tanto para a estrutura dele, ou quanto para a parte dele aqui, que é arredondada, também é utilizado um bambu. A cordinha para amarrar eu estou com um cipó, que é chamado de timbopeva, mas ele depende do artesão e a criatividade. Então tem diversos tipos de material dentro da natureza que dá para fazer ele. Para os índios é usado só ele assim, aberto, trançado aqui, e essa parte aqui do final dele aqui tem que ser um pouco mais comprido para ele ir afinando mais devagar. É usado para colocar na casa de bicho do mato. Aí principalmente o tal do tatu. Aí ele sai, entra aqui e vem parar aqui em cima. Os índios lá na mata, muitos deles usam para fazer isso. Mas esse daqui em si é para pegar peixe. E aí o peixe entra e depois não consegue sair. Exatamente. Só que daí essa outra peça ela vem com uma regulagem no final dela, que ela vai ser assim, né? Aí conforme você afirma ele aqui, amarra ele fica a vaga pequena para o peixe passar. Então é o tamanho do peixe que ele vai passar nessa regulagem que a gente faz aqui. Em Iporanga, a sustentabilidade da produção artesanal nos demonstra como que com habilidade e sensibilidade podemos transformar materiais locais e objetos do dia a dia em verdadeiras obras de arte. João Florindo, mestre no traçado de cestos com cipó timbopeva, é uma prova disso. Praticamente eu aprendi olhando, vendo meu pai fazendo, né? E meu pai aprendeu com o pai dele, no caso meu avô, que aprendeu com o meu bisavô, então é uma tradição de geração em geração. A princípio eram cestos enormes para transporte de alimentos da roça, né, os grãos. E meu pai viu nisso uma fonte de renda, porque ele fez uma pequena cesta para transporte de mercadorias do mercado, né? E aí ele falou, opa, alguém quis comprar, ele vendeu, opa, consigo ganhar dinheiro com isso. Então, na verdade, assim, a gente aprendeu mais olhando ele fazer, né? A única coisa que ele ensinou a gente foi fazer o fundo e o trançado, que é um para baixo e outro para cima, né? Tipo isso aqui, né? Então isso aí foi o que ele passou pra gente. E aí a gente começou a fazer peças um pouco mais diferenciadas do que a dele, né? Então ele usava peças enormes, a gente começou a fazer peça menorzinha e aí virou um comércio, né? E esses cestos são utilizados normalmente para que finalidade? Então, tipo esse aqui é uma fruteira, né? Mas se não quiser usar como fruteira, pode usar também como uma luminária. Então vai depender do gosto do cliente. Então aqui, a água do rio, principalmente esse rio aqui, que é o rio Iporanga, que ele passa no bairro onde eu moro, daqui a gente pesca, a gente banha no rio, a gente faz boia-cross no rio, a gente vai em caverna, que são próximas do rio, então a vida nossa se resume à água. Então a minha vida está na água do rio de Iporanga. As águas de Iporanga também preservam ofícios antigos que conectam gerações. Um pouco mais à frente do encontro das águas, também na beira do rio Ribeira de Iguape, conhecemos outro importante personagem da cultura desta região, o Mestre Livino. Eu aprendi com meus bisavôs, né? Com meu avô, entendeu? Quando era criança. Com 9 anos, eu fui ajudar meu pai a fazer uma canoa, sabe? Meu pai estava querendo fazer uma canoa e não tinha dinheiro para pagar carpinteiro, sabe? Aí eu falei, pai, vamos fazer, eu tento, consigo fazer, eu acho. Aí nós fomos fazer.
Aí meu pai ruim de machado, eu era criancinha, mas eu consegui fazer. Fizemos uma canoa desse tamanho aqui. Batimos ela no chão e fiz, entendeu? Com 9 anos. Aí depois desandou. Até hoje não parei. E você vê alguma nova geração fazendo isso Não. aqui em Poranga? Tá acabando a tradição desse negócio de canoa, né? Que ninguém anda mais, entendeu? Antigamente era bonito, sabe? Entendeu? Tinha muita gente andando de canoa, muita gente fazendo canoa, sabe? Hoje a gente não vê nada disso mais, entendeu? Então somente eu e meu tio, que tem um tio meu que faz também, né? Mas muito pouca canoa, sabe? Então é isso, vai se acabando, sabe? Vai dando uma tristeza nas pessoas, entendeu? Porque acabou a tradição, né? E antigamente era muito bonito, né? Todo mundo andava de canoa. Hoje você não vê, entendeu? Só tá tendo essas canoinhas aí. É isso aí, a lembrança, entendeu? As Artes e Saberes das Águas de Poranga também foi celebrada pelo festival em um pequeno palco montado na Praça Luiz Nestlener. Aqui apresentamos os grupos de viola caipira Júlio César e Luciano e Filhos de Poranga, bem como realizamos uma série de oficinas com diversos artesãos locais que compartilharam seus conhecimentos com a população local e visitantes os segredos de suas técnicas artesanais. Também levamos a população da cidade para conhecer as belezas das cavernas do Sistema Petar. Neste local, realizamos um concerto especial com o violonista Fábio Zanon e o flautista Marcelo Barbosa, que você pode conferir nas mídias sociais do FASA no YouTube e Instagram. O Du também se apresentou na Paróquia de Santana, em Poranga. Assim, encerramos mais um episódio de Caminho das Águas. Para saber mais sobre os conteúdos digitais do FASA e acompanhar estas e outras iniciativas do festival, inscreva-se em nosso canal e visite nossas redes sociais através do site fasa.arte.br. FASA, onde cultura e pensamentos fluem, conectando você com esse elemento vital que nos inspira e nos faz viver.